Shalom, shalom, amados. Mais um dia. Glória a Deus por esse dia. Bendize a nossa alma, o Senhor. Tudo que é em nós, bendiga o teu santo nome. Bendiga a nossa alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele que perdoa as nossas iniquidades, sara as nossas dores, nos enche de vida, de forma que somos renovados como as águias. Aleluias. Antes de nós continuarmos, nos ajude a enviar essa mensagem a outras pessoas. Curta, compartilhe. Veja se você ainda está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva aí, por favor. E muito obrigada. Há condições para nós seguirmos Jesus? Seguir a Jesus também, o que significa? São perguntas que nós precisamos fazer. Nós queremos isso, nós entendemos o que dimensiona isso, seguir a Jesus, sabe? Às vezes, né? E infelizmente está dentro da igreja. Para algumas pessoas, seguir Jesus é ter a prosperidade. Esse é o carro-chefe que motiva as pessoas, é a motivação principal. Nossa, seguir a Jesus é ser próspero, é ter bênçãos, né? E a gente vê isso aí. E esquecemos de que Jesus fala que no mundo teremos aflições, para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós também teremos, sabe, essa vitória sobre o mundo. Então, seguir a Jesus, né? A gente pode se lembrar da multidão que seguia Jesus. Seguia até o momento dele dizer, né, como ele disse para o jovem. Ele perguntou, não, Senhor, como te seguir? Como? Venda tudo que tem, dê aos pobres e venha me seguir. Ele não gostou, nem um pouquinho. Então, amados, mas para seguir Jesus mesmo, eu preciso entender que a minha vida não se resume apenas a essa dimensão, sabe? A vida perfeita. Existe uma vida perfeita. Existe uma vida que vai além dessa aqui. E quando nós não cremos, quando nós não abraçamos isso aí como verdade, nós temos um viver desesperador, um viver que nos deixa aflitos, um viver que é pobre, um viver até triste, porque teremos muitas tristezas. E aqui nós vemos aqui em Lucas 14, a partir do versículo 25, fala o seguinte: certa vez uma multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Nossa! Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Como ele vai morrer. Olha só. Não significa necessariamente que vai se morrer numa cruz, mas significa que vai amar até o final, vai perdoar até o fim, como ele disse na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Vai acreditar no improvável. Vai sofrer pelo bem, ainda que seja ferido, vai dar a outra face. Então, olha só, não é barato para o mundo, mas sabe o que nos torna capazes de viver isso? É sabermos que Ele nos dá graça, que Ele nos dá forças e que Ele nos dá alegrias também. Nós não seremos sofredores, não, Ele veio para nos dar a vida em plenitude, mas Ele veio para nos ensinar muito diferente. E já naquele tempo que Ele estava aqui, as pessoas pensavam que Ele ia reinar para poder ser um político de renome, para dar mais coisas materiais às pessoas. Não viam da maneira que Ele era. Os próprios discípulos que andavam com Ele levaram um tempo muito significativo para compreender realmente a natureza de Jesus, que é a própria natureza de Deus, porque Jesus era Deus. Não podemos nos esquecer disso, jamais. Versículo 28. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar.
Amados, vou pular para o versículo 33. Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Deixar tudo o que tem para ganhar a vida eterna, para realmente ser um cidadão do reino dos céus. Essa compreensão, pelo menos para mim, ela não veio de imediato. Eu ainda tentei por muito tempo negociar com o Senhor. Eu não posso deixar de confessar isso, não é verdade? Talvez algumas pessoas que vão me ouvir me conheçam, mas muitas não me conhecem. Então foi um processo, mas eu glorifico a Deus por ter realmente deixado todas as outras motivações, todas as outras ilusões para poder seguir o meu mestre. Porque hoje, seguindo ele como eu sigo na entrega, na renúncia, eu sou feliz de verdade. Eu me desapeguei de todas as outras coisas. E isso é libertador, e isso é maravilhoso. E Deus é muito paciente conosco. É a longanimidade, que é uma paciência muito especial, que vai muito além daquilo tudo que a gente pensa, que a gente nem compreende, né? Mas precisamos perseverar. Precisamos agradecer a Deus pela paciência que Ele tem conosco, de nos aguardar, de, sabe, Ele sabe a nossa natureza e só Ele sabe. Então, segui-lo tem um preço de renúncia, um preço muito diferente, como eu já disse, de toda aquela lógica que está à nossa volta, amados. É outra lógica, é a lógica do céu. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos prosseguindo em conhecê-lo e nós nos maravilhamos, sabe? Tudo que nós olhamos à nossa volta, sabe? É pequeno diante do que nos aguarda, mas tudo aqui que ainda que nós vivemos é tão perfeito também, apesar da degradação, né? Que é feita pelo próprio homem. Mas Deus está sempre ali nos mostrando, está sempre nos revelando, desde que nós tenhamos um relacionamento com Ele, desde que nós desejemos caminhar com Ele. Ele quer ser próximo de nós. Ele nos deu o Espírito Santo, uma nova aliança quando Ele foi à cruz. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele quis vir morar dentro de nós, a fim de nos capacitar, a fim de que nós sejamos plenos, que nós sejamos um com Ele. Mas isso aí, realmente, deixar, né, como ele diz, né, deixar no sentido de eu não posso permitir que a minha mãe, meu pai, meus filhos, meu marido, seja lá o que for, meu trabalho, sabe, seja mais, seja o meu Deus. Não, porque quem é o Deus? Aquilo que a gente entrega tudo, aquilo que a gente renuncia tudo por Ele, aquilo que a gente dá o melhor do nosso tempo, sabe? Aquele que nós obedecemos, que nós queremos ouvir a voz, queremos saber realmente se aquilo está de acordo com a vontade dEle. Ele não está dizendo literalmente aqui que eu vou abandonar as pessoas, ser negligente e irresponsável. Não, não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo no mais profundo aonde que está a minha motivação principal, sabe? Quando eu precisar exercitar esse amor, quando ele me chamar, eu estarei disposta a ser responsável com essas pessoas, mas nunca colocá-los à frente dele, mas colocá-lo à frente de tudo. Mesmo porque quando eu vou interceder, quando eu vou pedir algo para essas pessoas, né? Quando eu me coloco como pilar da minha casa, porque eu sirvo Jesus, sabe? Ele sabe para que eu estou pedindo, ele sabe para que eu quero determinada coisa. Só ele pode salvar, só ele pode curar, só ele pode ressignificar, só ele pode consolar na iminência de uma perda, sabe? Então, eu preciso realmente, porque toda a base do nosso equilíbrio emocional, sabe? Equilíbrio emocional é muito importante. Sem equilíbrio emocional, sem eu me conhecer, sem eu, com a ajuda de Deus, saber administrar as minhas emoções, eu seria uma pessoa doente, sabe? A minha alma não foi salva. E ele fala o tempo todo na Bíblia que ele nos deu espírito de equilíbrio, de moderação, né? Ele nos deu tudo isso. Mas quando o meu foco, sabe, a minha força não está vindo de Deus,
mas está vindo principalmente dos meus relacionamentos, da minha dependência com relação às pessoas, da aprovação das outras pessoas, do sorriso das outras pessoas, depender de ser amado por outras pessoas. Ei, eu vou ser muito infeliz. Depender de eu fazer, me arrebentar de tanto fazer. E eu não sou. E eu só sou quando eu estou com Deus. Eu só sou quando eu conheço esse papaizinho, quando eu tenho um relacionamento, quando eu sou amiga do Espírito Santo. É um só, Jesus, Espírito Santo e Deus. Mas nessa dinâmica da minha fé, cada um vai desempenhar um papel, né? Mas vão estar ali e nos aceitam na nossa ignorância ainda, no nosso crescimento, no nosso processo, amados. Então, quem não for capaz de abrir mão, não vai estar na conexão, não vai estar na sintonia. E vai ter uma prática espiritual e até religiosa, né? Que é estar numa igreja, mas meia boca. Sabe, aquilo ali vai ser tipo um cumprimento de obrigações, uma religiosidade. Mas não vai ser uma espiritualidade saudável. Sabe, então ser seguidor de Jesus nos liberta. Não nos aprisiona, não. Nos liberta para vivermos na integridade do que é ser um filho de Deus. Ser um filho amado de Deus. Conhecer e caminhar na vontade de Deus, amado. Vale a pena. Vamos orar? Papaizinho, querido, amado, santo, fiel, justo. Eis-nos aqui na manhã deste dia, Deus, te pedindo que nos ensine, ó Deus, a renunciar. A realmente renunciar àquilo que tem nos escravizado, tem tirado a nossa liberdade de te amar, de andar na tua vontade, de receber da tua graça, do teu amor, de tudo que de melhor só o Senhor tem para nos dar. Ajuda-nos a colocar, ó Pai, no patamar exato da tua vontade, tudo aquilo que nos rodeia, todos os nossos relacionamentos, ó Deus. Liberta-nos, ó Pai, dessa prisão de termos a necessidade de que nos aprovem, que nos amem, ó Deus, para sermos felizes, ó Deus. O Senhor veio para nos dar a liberdade, a vida, a abundância, que só encontramos em Ti, Deus. Num relacionamento contigo dinâmico, num relacionamento disciplinado, Deus. Num relacionamento que palavras não vão resumir, papai. Mas nos ensina, Deus. Porque sem o Senhor tirar essa tampão que está nos nossos olhos, ó Pai, na nossa mente, ó Deus, que precisa ser restaurada, precisa ser renovada, Deus. Tudo aquilo que é velho, Deus, tudo aquilo que é errado, Pai, tudo aquilo que é ignorância, Pai, que nós temos em algum nível, em alguma área das nossas vidas, ó Deus. Nós pedimos amanhã deste dia que o Senhor nos liberte, ó Deus. Ninguém mais pode nos libertar, exceto o Senhor, ó Pai, a fim de que sejamos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, reveladores do Pai, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Um beijo no seu coração. Deixa de comentar aí, não. Deixa de colocar o seu coraçãozinho, sei lá. Amém, eu concordo, não concordo, eu não entendo isso, eu quero entender. Como que é isso? Vou pedir ao Espírito Santo que me ajude a responder todos os seus questionamentos. E oremos uns pelos outros. Que a oração é um presente de Deus. Não só para o outro, mas ela volta para nós. Amém?